Olá, tudo bem com vocês? Eu gostaria hoje de compartilhar um pouco sobre evangelização. É importante nós lembrarmos que evangelização é uma ordem de Cristo dada à sua igreja. Nós podemos encontrar esse chamado, essa vocação lá em Mateus 28, quando Jesus nos orienta a irmos e pregar o Evangelho. Então, o assunto evangelização, ele diz respeito a todos nós que somos salvos. E eu gostaria de falar um pouco sobre evangelização, partindo de um texto bíblico que me chama muita atenção, que nós encontramos em Mateus 9. Eu gostaria de ler do versículo 35 ao versículo 38 com você, e então pontuar algumas coisas sobre a questão da evangelização. O texto diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Amém? Se você pega esse texto, esse capítulo do início dele, você vai ver que Jesus vinha de uma intensa atividade evangelística, de uma intensa atividade na obra do reino. Ele estava pregando a palavra, ele estava curando enfermos, ele estava expulsando demônios, e então ele chega passando por cidades e povoados, ensinando, como sempre, as boas novas do Evangelho e curando enfermidades, como diz no versículo 35, e doenças. Ele se depara com uma multidão. E eu gostaria então aqui, queridos, de ressaltar para vocês 3 questões que eu julgo ser fundamentais quando se trata do ato de evangelismo, propriamente dito, baseado nesse texto que nós acabamos de ler. Preste muita atenção. Jesus, ele estava trabalhando. Jesus, movido pelo Espírito Santo, estava anunciando a obra do reino. Então, quando se trata de evangelização, nós precisamos ter disposição. E essa disposição, ela não nasce em nós. Ela é a obra do Espírito Santo de Deus em nós. Ela é a obra da ação do Senhor em nós, e que nós correspondemos com a nossa disposição de anunciar essas boas novas. E Jesus tinha essa disposição. Ele era incansável em fazer a vontade do Pai. Eu me lembro de um texto quando Jesus fala que a comida dele era fazer a vontade de Deus. Ele era revigorado quando se fazia a vontade de Deus. Então, quando se trata de evangelização, precisamos estar dispostos, movidos pelo Espírito. Outro ponto que é muito interessante é que Jesus, ao se deparar com a multidão, ele vê uma multidão como ovelha sem pastor. E ele se enche de compaixão por essa multidão. Eu quero dizer para você, é impossível nós evangelizarmos de forma correta, baseado na vontade de Deus, se o nosso coração não estiver cheio de compaixão pelo outro, pelos diferentes, por aqueles que precisam ouvir as boas novas do Evangelho. Compaixão é a virtude que nos faz ir até uma pessoa e nos doarmos a essa pessoa. Então, quando se trata de evangelização, nós devemos olhar para o outro, olhar para o diferente, não com um olhar de desprezo, com um olhar de ódio ou com um olhar de superioridade, mas nós devemos olhar para o outro com compaixão. Isso é uma base da evangelização. E aí então, depois que Jesus se enche de compaixão, ele vira para os seus discípulos e diz: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da seara para que envie trabalhadores. Jesus percebe, queridos, que existe uma multidão precisando ouvir a palavra da verdade, as boas novas do reino. E ele estimula então os discípulos à oração.
Não existe evangelização sem oração. É impossível. Por quê? Porque a oração, ela é uma forma é uma forma de Deus despertar o nosso coração para a maravilhosa tarefa de pregar o Evangelho. E a oração também é uma maneira de Deus despertar o coração de outros para essa tarefa. Então, quando se trata de evangelização, nós não podemos nos esquecer. Ela é uma ordem dada por Cristo, mas ela precisa vir acompanhada de disposição, compaixão e oração. Não se esqueça disso. E lembre-se, Deus tem te chamado para ser um anunciador das boas novas do reino de Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.